Olá, a paz do Senhor, estamos começando o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência, que sempre está acompanhando o nosso programa. O programa Escola Bíblica Dominical, ele faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério São José dos Pinhais. E temos como presidente o nosso pastor Ival Teodoro da Silva. O nosso programa, o nosso intuito é que este programa chegue até você, aluno, professor, superintendente. Lembrando que nós estamos aqui todas as semanas estudando as lições. É uma pré-aula para você que dá aula, que estuda as revistas da Escola Bíblica Dominical. Esse trimestre é o primeiro trimestre de 2023. O título geral da revista é Aviva a Tua Obra. O chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Hoje nós estaremos estudando a lição número 5, que tem como título O Avivamento na Vida da Igreja, né? É algo que nós já estamos vivendo, é o avivamento na vida da igreja. E para hoje nós temos aqui ao nosso lado os comentaristas dessa lição. Presbítero Davi Brizotti, a paz do Senhor. Pastor Professor Fábio, evangelista César, a paz do Senhor. Glória a Deus. E também o evangelista César Rodrigues, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Pastor Fábio, paz do Senhor, Presbítero Brizotti. Deus abençoe. Que bênção. Meus irmãos, então você fica aí ligado, né, neste programa. Tenho certeza que será uma oportunidade de nós aprendermos um pouco mais com a palavra de Deus. Convide os seus amigos, convide os seus irmãos, nos ajude a levar este programa o mais longe que pudermos, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp nas igrejas, né, no seu Instagram. O nosso programa ele vai toda semana ao ar aqui por este canal e queremos que você seja abençoado através desta programação. Meus queridos irmãos, nós podemos então já dar início nessa aula de hoje, né? O nosso intuito hoje é trazer um pouquinho de conhecimento aos nossos irmãos. E hoje é uma oportunidade maravilhosa. Vamos estudar a lição número 5, do dia 29 de janeiro de 2023, com o título O Avivamento na Vida da Igreja. Queremos convidar aqui o presbítero irmão Davi, que faça a leitura do texto áureo. Pois não, vamos lá. Texto áureo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículo 4. Queremos convidar também aqui o evangelista irmão César, que faça a leitura da verdade prática. Amém. Verdade prática, vamos lá? Ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. Glória a Deus. Os objetivos da lição, meus queridos, são 3. Primeiro, expor a realidade do batismo no Espírito Santo e ao público-alvo, né? E o público-alvo. Segundo, examinar o dinamismo da Igreja Apostólica. E terceiro, demonstrar a importância de um ministério ungido para os dias atuais. Nós também temos a leitura bíblica em classe, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao 13. Acompanhem a leitura da lição. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que?
Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitavam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Glória a Deus, você acompanhou a leitura aí bíblica em classe, que está no livro de Atos, capítulo 2, melhor dizendo, do versículo 1 ao 13. E nós já vamos iniciar o nosso programa, trazendo aqui algumas perguntas, lembrando a você, meu amigo, meu irmão, que esta é uma pré-aula da revista da Escola Bíblica Dominical. Hoje, estudando a lição O Avivamento na Vida da Igreja, primeiro trimestre de 2023. E nós começamos aqui a aula de hoje, e eu queria já lembrar que Atos, capítulo 2, nós podemos dizer que é o nascimento da igreja, né? Então já podemos dizer que a igreja nasce no poder do Espírito Santo. Exatamente. Né? Atos, capítulo 2, vai falar sobre esse nascimento da igreja, vai falar para nós que a igreja ela foi fundamentada e ela é apoiada pelo poder de Deus. E esse poder está ao meu e ao seu alcance, né? Nessa semana nós vamos estudar então o avivamento produzido por intermédio do Espírito em Atos. Veremos que é uma promessa e que essa promessa diz respeito a todo crente salvo em Jesus Cristo. E eu queria já começar aqui com o presbítero, irmão Davi, e queria que o presbítero Davi trouxesse aqui de uma maneira assim, bem ampla, né, aqueles que estão acompanhando, e hoje nós vamos ter um bate-papo de uma maneira bem clara, bem sucinta, mas de uma maneira bem entendível a você, para acompanhar, que você possa transmitir isso na sua sala, na sala de aula, né? Nos primórdios da igreja, o povo de Deus era avivado, né, e caminhava sobre a direção do Espírito Santo. O primeiro tópico vai falar sobre o batismo no Espírito Santo. Nós sabemos que quando aceitamos a Jesus, nós somos batizados com o Espírito Santo, recebendo o Espírito Santo. Mas eu queria que você falasse sobre esse chamado abrangente de Jesus, né? Essa primeira condição e qual é a condição para recebermos o batismo no Espírito Santo. Eu quero me embasar na própria lição do autor, primeiramente, para receber a condição, né, o batismo com, é necessário uma experiência salvífica. Primeiro, tem que ser crente, como o pastor Fábio bem colocou, tem que ser crente, tem que conhecer a Deus, tem que reconhecer a sua condição, que é a segunda, né? A segunda condição é o reconhecimento da condição de obedecer a Deus, certo? A terceira é a condição de santificar-se, que é muito importante. A palavra santificar no original ela tem a ideia de separar, né? Deus por si ele é santo, é um atributo intrínseco dele. Não tem como dizer se Deus está em estado de santidade. Não, ele é santo. É diferente, né? Até nós comentamos no dia de ontem, estava ministrando na igreja, falando que Deus, ele não tem amor, ele é um atributo, é a essência dele. E santidade também é uma essência dele. E para essa condição de receber, nós temos que tomar esses 3 pontos, como eu já disse aqui. Primeiro, está bem resumido, bem explicado na lição, é passar pela experiência da salvação, tem que ser salvo em Cristo, não tem como a pessoa receber o batismo, né, será avivada no batismo do Espírito Santo, se não tem Cristo como Salvador. Segundo, obedecer a Deus e a sua palavra. E terceiro aqui, se separar, se santificar.
Então, essa condição não é só para alguns, não é para todos os crentes que aceitaram o Senhor Jesus. Todos que são salvos. Todos que são salvos. Nós vamos ver aqui no decorrer da lição que tem algumas igrejas, essas igrejas tradicionais, que eles acreditam no cessacionismo, que é o fim, né, da manifestação carismática, quando terminou-se então com a igreja do primeiro século. Terminou com os apóstolos, mas nós vamos ver durante todo esse período, né, passando pela igreja apostólica, passando pelos pais da igreja, passando pela igreja ainda até a Idade Média, enfim. É muito longo nós falar sobre isso, e é bom até o professor buscar saber, né, com alguma dúvida, buscar saber o conhecimento, como o Espírito Santo agiu durante esse período da Idade das Trevas. Houve batismo no Espírito Santo. Se você pesquisar, você vai encontrar que houve. Tá? Então é interessante o professor saber disso também. Então essas três formas, meu pastor, que nós conseguimos, né, alcançar esse revestimento para que nós possamos estar avivados, reavivados, né, no Senhor. O escritor aqui da revista, ele cita 2 pontos importantes e eu queria que você confirmasse para mim se isso realmente é verdade. Ele fala que além do processo, essa experiência da salvação de Jesus, é necessário também haver arrependimento, né, na pessoa. Sim. E que ela creia no Evangelho. Então isso quer dizer que aquele que não aceitou Jesus, ele não pode participar disso. Eu preciso realmente me arrepender e crer no Evangelho? Sim, é um ponto pacífico, todos concordam com isso, né? Como vai receber o Espírito Santo se não crer? É quase impossível isso. O Espírito Santo não vai habitar num coração que não acredite que ele exista. Porque o Espírito Santo é Deus. Então é necessário que o crente, ou aquele que recebe, creia que ele que é galardoador, como diz o próprio livro de Hebreus, aquele que ele existe é galardoador daqueles que o esperam, né? Então tem que acreditar, tem que obedecer e tem que se separar, santificar, porque, olha, por experiências que eu tenho com o passar do tempo de fé, eu jamais vi alguém receber o avivamento, o batismo com o Espírito Santo, se não for crente. Eu desconheço. Conheço casos que a pessoa aceitou o Senhor Jesus e naquele momento o Espírito Santo batizou. Isso eu já vi. Pode ser que com certeza na hora ele passou por esse processo, ele aceitou Jesus, gerou arrependimento, ele creu, então ele vivenciou essa experiência. Agora, uma pessoa que não acredita em Deus não tem como receber, né? Eu queria perguntar também aqui ao evangelista César, o tópico 2, o ponto 2 do tópico 1 vai dizer: a promessa é para todos os salvos. Né? Diz assim, ó, os primeiros a receberem essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo foram os discípulos que, salvos, se reuniram no cenáculo para perseverar em oração. Terminou lá ou continua até nos dias de hoje? Então, é maravilhoso isso, e o bom de tudo é que continua. Porque senão nós não estaríamos aqui comentando sobre isso com toda alegria no coração e com toda certeza. Nesse chamado abrangente ainda, eu gostaria só de pontuar, para nós fortalecermos esse entendimento, lendo João, o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21 e 22, para que nós façamos a distinção deste momento do batismo no Espírito Santo em relação à conversão de uma pessoa, né? Uhum. Receber o Espírito Santo para dentro de si e ele se tornando sendo um morador dessa vida, é algo que todo aquele que crê e se arrepende, como os irmãos estão falando aqui, é recebido. Eu criei, arrependi-me dos meus pecados, entendi que realmente preciso do Senhor. É João 20, capítulo 20, versículo 21 e 22. Entendendo isso, me arrependendo dos meus pecados, instantaneamente eu recebo o Espírito Santo, né? E nesse momento, a partir desse momento adiante, é que então eu vou poder ou estarei apto a receber o batismo no Espírito Santo. Vamos ver aqui na vida dos apóstolos como funcionou. E você, professor, vai entender que isso aqui foi após a ascensão de Jesus, aos 40 dias que ele esteve ali com os seus discípulos ainda, passando algumas instruções, e ele ali, ao final, e dando mais algumas orientações, ele vai fazer algo maravilhoso, que é o que nós vamos ler agora. Para o segundo passo, que aí é o batismo no Espírito Santo. Vamos ler lá?
Diz assim, né? Disse-lhe, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, presta bem atenção nesse sentido, soprou sobre eles o quê? O Espírito, dizendo, né? Recebei o Espírito Santo. Aí você vai entrar em Atos 2. Mas é muito clara a distinção que nós temos aqui, o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção distinta da salvação. A gente tem que deixar bem claro que na sequência da lição, nós vamos ver que alguns grupos acreditam que o selo da promessa, né, e esse batismo no Espírito Santo é a conversão de uma pessoa a Deus no recebimento do Espírito Santo apenas, sem o batismo no Espírito Santo. A pessoa se converte e recebe o Espírito Santo. O segundo passo é ser revestido por este Espírito que já é morador dele. Então é isso, você professor, você amigo que nos assiste, ou acompanha até uma outra teologia, como nós aqui estávamos falando, que é teologia reformada, que apoia esse ponto de vista, e nós pentecostais, né, divergimos neste ponto, respeitamos os irmãos, mas divergimos. Né? Até eu ia comentar com o pastor Fábio, porque nós é que temos a experiência do batismo do Espírito Santo. Então qualquer teologia vai cair por terra até o ponto que a experiência de cada um de nós é verdadeira. Eu posso ouvir um teólogo trazer grandes argumentos, mas quando eu tenho uma experiência com o batismo no Espírito Santo, isso é incalculável, é maravilhoso e é algo que é abrangente a todos. Aí nós viramos a página, eu já vou finalizar o meu comentário. Sim. Nós viramos a página e vamos para Atos 2, que é o conteúdo desta lição. Aí nós vemos a maravilha que foi os 50 dias, o 50º, né? Pentecostes, aí professor, marca aí, você que sabe, reforça que não sabia, agora está sabendo, né? Pentecostes significa 50º, ou seja, 50 dias após a Páscoa, no 50º dia, o Espírito Santo vem e toma aqueles homens. Lembrando que nós lemos agora no 20, que eles já tinham o Espírito Santo. Agora eles vão receber o revestimento no Espírito Santo, para se tornarem testemunhas. Importante lembrar também que eles não estão aí esses dias reunidos à toa, não. Estão em oração, né? Exatamente. Estão na recomendação bíblica que quem deseja o Espírito Santo precisa estar em busca, em Exato. Oração, Exato. Né? Em consagração, né? Para vir, né? E era um momento em que o Senhor falou assim, ó, não saiam do centro, não saiam de Jerusalém, porque a promessa dita a Joel, há 835 anos atrás, nós vimos nas outras aulas agora, sim, que foi prometido através desse profeta, chegou esse momento. E para quem que é esse? É só para o obreiro? É somente para o pastor da igreja? É somente para o pastor presidente? Não, nós vamos ver lá no versículo 38 e 39 de Atos 2, que vai mencionar a abrangência dessa promessa. Pena, presbítero Brizotti, que muitas teologias trazem isso, né? Ou estão tentando abafar isso, porque isso é maravilhoso para o crente, é uma capacitação para a vida do crente. Então a gente vai ver que a abrangência é para todos. Depois de um texto maravilhoso, depois do apóstolo Pedro aqui ser batizado pelo Espírito Santo, ser cheio de Deus, ele faz uma pregação poderosa. E o que essa pregação gera? Gera aquilo que nós falamos. O arrependimento. E aí a pergunta é, o que nós fazemos? Aí ele fala lá no 38, e eu finalizo aqui. E respondeu-lhe Pedro, do capítulo 2, versículo 38 e 39. Pedro responde então, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqueles ouvintes estavam ouvindo a mensagem e agora estavam sendo convertidos, sendo convencidos e persuadidos pelo poder da palavra de Deus. Em seguida, o apóstolo Pedro vai falar da promessa que acabou de se concretizar sobre aqueles homens, que é o 39. Ele mesmo experimentou essa... Naquele instante, instantaneamente, ele experimentou, pregou a palavra, né, e agora gerou-se no coração dessas pessoas. E aí ele vem finalizando. Olha que texto maravilhoso. Ele vai finalizar com chave de ouro. E sabe para quem que é tudo isso que vocês viram? Todo esse movimento espiritual? Então venha comigo no 39. Pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Você, teólogo e reformado, Deus te chamou?
Se Deus te chamou, você é um candidato a receber essa promessa. Amém? Aqui ele não coloca um tempo específico, Não. né? Ele coloca a todos quanto Deus chamar, né? Vossos pais, vossos filhos, tantos quanto Deus chamar. Exato. Eu quero voltar aqui com o Davi, porque algo me... Deixa eu falar alguma coisa, pode sentar? Sim. Ele falou sobre, né, aqueles que estão assistindo, pode ter teólogos informados. Nós temos que ter cuidado, e essa lição, ela veio contra, né, contra isso. Tem surgido dentro das igrejas, né, o chamado neo-reformadores. Uma teologia neo-reformista. Está invadindo a nossa denominação. Então nós temos que cuidar. Então essa lição é pensada. Né? Essa lição não é assim, vamos fazer, vamos colocar tal assunto. Se nós observarmos, essa lição na primeira lição, ela está linkada com a última. Sim. Com Ageu ali, né? Porque era necessário um avivamento do povo pós-cativo. Eles estavam assim, sossegados, assentados, né, naquele comodismo, e o templo em ruínas. Então, assim, essa lição veio para nos alertar contra essas doutrinas que estão sutilmente entrando dentro da nossa igreja. Mas louva a Deus que as nossas igrejas, né, elas têm tomado um caminho de educação, de busca pela palavra de Deus, pela verdade. E tem surgido bons teólogos, isso eu louvo a Deus por causa disso. Eu pego esse gancho teu e cito duas situações para já nós transformarmos em perguntas aqui, né? Primeiro, eu queria lembrar aos nossos amados irmãos de algo que o escritor nos faz lembrar. Diz assim, ó, eles esperavam o cumprimento da promessa feita por Jesus. Importante se você tem promessa de Deus, e como o Senhor disse a respeito da promessa do Espírito Santo, é você esperar confiantemente em Jesus, né? Não pense que se você buscou por 30 dias, 40 dias, um ano, não recebeu, você cessa. Não, nós temos que permanecer confiantes e esperando a promessa de Deus. Porque se o Senhor prometeu, e é promessa para todos os salvos, ela vai se cumprir na sua e na minha vida. Mas você precisa crer, né? Crer. E eu quero entrar no ponto 3 do tópico 1, porque agora nós vamos entrar numa situação que vai falar sobre as igrejas reformadas, né? Diz assim, ó, o engano dos sensacionalistas. Diz assim, o sensacionalismo é uma corrente da teologia reformada e de algumas igrejas históricas que afirmam que os dons espirituais cessaram na vida da igreja. Evangelista César, vou começar com você aqui, depois já volto para o Davi. Né? Vou começar com o Davi. Né, porque você foi o último a responder aqui. Vou deixar aqui para vocês. Cessou? Acabou? Continua? Faz a diferença, principalmente nos dias que nós estamos vivendo? Como eu falei no comentário anterior, né, se nós buscarmos na história, ela nunca cessou. Até um professor que eu tive da história da igreja primitiva, né, ele disse que na época do século XII, considerada a era das trevas, né, apesar da escuridão e das trevas, as estrelas nunca deixaram de brilhar. Então isso é importante. Então sempre teve os remanescentes. Se nós buscarmos na história, né, que é que eu falo aqui, o tempo é pouco, mas o professor que está assistindo, você que gosta de estudar a palavra, busca. Há livros sobre isso, né? A própria internet tem que ter cuidado das fontes, mas também fala sobre isso. Então, assim, os movimentos, vamos colocar aqui o movimento pentecostal para nós entendermos melhor, né? Apesar que o movimento pentecostal, ele começa a surgir nos anos 60, 70, né? Esse termo pentecostal, né? Mas esses movimentos carismáticos, vamos dizer assim, que as igrejas chamadas, elas até aceitam alguns dons, até que nós estávamos conversando isso em off. Você me citou aqui de uma igreja, sem citar nome, que eles até creem nos dons espirituais, mas eles não creem no falar em línguas. Está comentando aqui em off, né? Eles acreditam, né, em algumas revelações, os dons de cura, de revelação, né, discernimento de espírito, mas não creem na glossolária, que a gente quer o falar em línguas estranhas, né? Então nós temos que ter esse cuidado de, às vezes, também de buscar fontes de autores, né, sensacionistas. Então nós temos que ter esse cuidado também, de buscar, né, orientação nos nossos próprios, vamos dizer assim, buscar no nosso quintal, vamos dizer assim.
para ser mais claro, né? Buscar no nosso próprio quintal as respostas das nossas indagações, ainda mais dentro do meio da nossa igreja. Então nós temos que ter esse cuidado e buscar a verdade também. Mas eles não cessaram não, eles continuam sim, e sempre continuou. E graças a Deus até a vinda dele. Até ele vier nos buscar ainda vai haver. Eu quero citar um texto aqui, e aí eu já passo aqui ao evangelista César, de Mateus capítulo 28, a partir do versículo 16. Vou ler rapidinho, os leitores em casa, leia comigo, né? É algo interessante. Vai dizer assim, Mateus 28, versículo 16. Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia, né? Diz assim, e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado, e quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Sempre vai ter alguém que vai duvidar da palavra de Deus. Ou aqui no caso do próprio Senhor, né? Então, você precisa fazer uma examinação da palavra bem criteriosa, né? Jesus falou, ó, examinai as escrituras, né? Porque são elas que de mim testificam. E cuidais ter nela a vida eterna. Jesus segue aqui, né? E chegando Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus ensinou, sim. Jesus orientou, né? E a gente vê essas igrejas, até algumas igrejas históricas, centenárias, né? Não crendo. Salvo lembrar que nós, assembleianos, a Assembleia de Deus no Brasil, sim, é uma igreja totalmente pentecostal. Nós fomos iniciados através desse movimento do Espírito Santo. Sim. César, isso vale para os nossos dias? Cessou? Continua? Vale muito, né, pastor? Porque eu estava aqui buscando alguns textos para colaborar com a ideia, mas aí na sua revista, no ponto 3, vai dizer que essa é uma teologia, né, reformada, é uma corrente que busca argumentar em relação a isso, mas o próprio Jesus, né, os próprios apóstolos, após aqui em Atos 10, se a gente for acompanhar, nós vamos poder fazer a leitura, querido ouvinte nosso e professor, não podemos fazer a leitura toda, mas houve um acontecido aqui na casa de Cornélio, e nós conhecemos o texto, e eles também receberam o Espírito Santo. E quando eles receberam o Espírito Santo, eles também falaram em línguas estranhas, ou seja, línguas que não eram entendíveis nem a eles, e também nem humanas, né? E a gente tem essa base. E, inclusive, na defesa de Pedro, em Atos, no capítulo 11, Pedro, depois de comparecer à casa de um gentil, ele foi indagado pelos apóstolos de Jerusalém. E dentro da sua defesa, o próprio apóstolo Pedro, ele vai dizer, como que eu ia resistir o Espírito de Deus, porque enquanto eu falava, enquanto eu expunha a palavra de Deus, o Espírito Santo caiu. Que é um outro argumento, que é um outro termo que nós usamos o batismo no Espírito Santo, mas também a questão do Espírito Santo cair sobre. É como se uma enxurrada, algo tão poderoso, né, fora do controle, uma fonte que jorrasse. Pensa numa cachoeira tão forte, com aquele poder de Deus que ele cai sobre as pessoas que estão ali reunidas. E quando fala casa de Cornélios, aqui fala do oikos, que é casa, e vai falar de muita gente que estava ali, tanto daqueles que serviam a Cornélio, né, quanto aqueles da sua própria casa. Então, lá, se você quiser marcar aí, você vai ver aqui a defesa de Pedro, em Atos 11, que o 10 vai contar aqui a história do que ocorreu, e aí depois do 11, ele vai dizer assim, ó, capítulo 11 de Atos, capítulo 11, versículo 15, vamos lá. Quando, porém, comecei a falar, Pedro contando ou melhor, se defendendo junto aos apóstolos. E aqui nós fazemos mais um parênteses, porque Pedro, de uma visão judia muito forte, né? E os apóstolos aqui vão indagá-lo. Poxa, qual versículo? Versículo 15, Atos 11. Você foi na casa de Cornélio, você esteve com gentios. E aí ele conta aquela visão anterior, né? Sim. Dos animais, do lençol e tudo mais. E aí é um convite de Deus, uma porta se abrindo, dizendo, olha, e aquilo que completa em Atos 2:39. Essa promessa não é só para aqueles que estavam em Jerusalém, aqueles do colégio apostólico, essa promessa é abrangente. E agora Deus vem falar para Pedro, eu vou mostrar para você, Pedro, judeu roxo,
Vou mostrar para você que o Espírito, ele realmente ia ser como Joel falou, sobre toda a carne. E realmente aconteceu. Olha no 15. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito sobre eles, como quem? Como também sobre nós no princípio. Aí a gente afirma aqui a continuidade, né? Continuidade. Aqui afirmamos a xenolália e a glossolalia. Porque como nós aqui na casa de Cornélio... Não era só para os discípulos. Não era só para os discípulos. Não é discípulos. igual Moisés lá, quando estava reunido com os homens dentro do local lá, me fugiu o nome, Israel, e eles são... parte do Espírito estava sobre Aqueles Moisés, líderes, desce sobre eles, mas aí tem 2 ou 3 que estão lá fora e também são cheios. Exatamente. Quero entregar por que eles foram também, né? Nós somos continuistas, nós afirmamos, e tem muito texto. Só que esse ponto que você leu aqui, o versículo 16, leia de volta para nós, bem compassado o 16. O 16, né? É. Então me lembrei da palavra do Senhor. E é esse texto que eu queria ler com vocês também. Isso. Muito bom, pastor Fábio. Ó, quando disse, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, o versículo 15 e o 16 vem aqui para afirmar que não era só para os discípulos. Exato. E não se cessou em Atos 2. Exato. Tem continuidade. Porque aqui é para os nossos dias. Abriu, né? A porta para os gentios e isso está afirmando o que o senhor acabou de dizer, que é para todos, e afirmando mais aquela questão da xenolália e glossolalia, porque aqui é gente crente. Casa de Cornélio é casa de gente que já conhecia a palavra. Aí afirmamos mais um ponto, segunda bênção e ainda distinta da salvação, que já eram salvos. Foram batizados, ouviram a palavra, que é aquele momento instantâneo que vocês comentaram, ouviram a palavra, receberam o Espírito Santo e foram batizados com o Espírito Santo. O batismo é um revestimento. Um revestimento. Então, eu acho que eu vi umas lições atrás do semestre passado, o senhor comentou sobre o batismo com e no. Isso. Explicou muito bem que acho que com é para salvação. Alguma coisa. Então, foi igual o evangelista César leu aqui, ele leu não o texto... Não é o fato, mas nós entendemos isso. Ele leu João 20 e 21. Falando que eles receberam o Espírito Santo, é o batismo com receber o Espírito Santo. E dentro do tópico do ponto 3 da lição aqui, vai dizer que ainda existe alguns teólogos e seguidores de teólogo que afirmam que o batismo no Espírito Santo é a própria conversão. Mas aqui mas aí já vai contra a orientação bíblica, que lá eles receberam o batismo com o Espírito Santo para salvação. Exato. E depois em Atos, né, ali o batismo no, que é para quando o artigo no ele dá a entender que vem para dentro. É em o, né? O isso, no é uma fração ali que tem isso. Em o. É que nem quando o texto que fala ensina o menino no. Em o, é dentro, é você caminhando. Partir para dentro. Tem uma revista antiga da nossa escola bíblica, e ali é um erro, vou dizer, um erro gráfico, né? Não é um erro do... Eu quero citar aqui o pastor Antônio Gilberto. Eu tenho essa revista em casa, eu posso trazer aos nossos irmãos. De muitos anos atrás. E lá eles falavam o batismo no Espírito Santo, trazendo a palavra com. É que só foi trocado a palavra, ali é um erro gráfico. Lá eles falavam do batismo no Espírito Santo, mas de forma com. E hoje nós temos essa separação com o Espírito Santo para salvação, para conversão. E no Espírito Santo para revestimento. Missiológico, nem você colocou, para cumprir o chamado. Sim. Porque quando eles recebem, em Atos 2, eles recebem a virtude, o poder, né? Exato. Diz para ser testemunho. Então há um objetivo. Por que ser batizado? É para ser testemunha. Exato. Para proclamar, né? Proclamar o evangelho, para proclamar, fazer a obra. Então é missiológico, tem uma finalidade. Porque eles já eram vestidos. Agora eles foram revestidos. E deixa eu completar ainda, olha o que eu marquei em relação ao cessacionismo, para a gente finalizar aqui, ou dar um pouquinho mais de caldo aí. Os dons foram dados, né, para edificação da igreja, ao passo que, enquanto a igreja estiver na terra, ela precisa ser edificada. Aí já matamos um ponto que a teologia reformada quer afirmar. Se a igreja está aqui e os dons foram dados para a edificação da igreja, nós já matamos a questão do cessacionismo.
Porque ou nós queremos... Exatamente. Continuidade da edificação. A igreja precisa dos dons para sua edificação. Tá, outro ponto, vamos para frente. Os dons são uma provisão de Deus para a igreja e o batismo no Espírito Santo é uma provisão de Deus para o crente. Um revestimento, um fortalecimento. É um fortalecimento, um revestimento. Então aqui os cessacionistas acabam, né, brasileiramente falando, dando um tiro no próprio pé. Por quê? Porque se a igreja está aqui e precisa ser edificada, e ela é edificada através dos dons, e eu sou cessacionista que creio em Deus, eu acabo me anulando a minha igreja, onde eu congrego, onde eu estou, eu vou me reunir entre quatro paredes, vou ouvir alguma coisa, algum conteúdo, Deus não vai agir porque não haverá dons na igreja, a igreja não vai ser edificada. Se concordar comigo, se era para a época, perdia eficácia hoje. Então se resume nisso. Sim. Então, tem uma finalidade. Eu sempre digo, e é bom lembrar aos nossos amigos e irmãos que estão nos acompanhando, isso aqui é uma pré-aula da revista, tema de toda a revista. Nós estamos estudando a lição número 5, que vai falar sobre o avivamento na vida da igreja. Sim. Tá bom? Lição 5. E é bom lembrar, contra fatos não há argumentos. E os fatos aqui são apresentados pela própria palavra de Deus, que vem contra essas teologias reformadas ou reformadoras, essas teologias que vêm para contradizer o que a própria Bíblia já está dizendo. Eu quero, de uma maneira bem simples, dizer que o batizador, ele está ainda batizando. Né? Ele está não pendurou chuteiro. Glória a Deus. Aí, meus irmãos. Glória a Deus. Então, se você crê, se você deseja, busque de Deus. Não sou eu, não é o seu pastor, não é o seu dirigente, mas é o próprio Jesus que vai batizar você com o Espírito Santo. Quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo para conversão. E depois você precisa dele, e é importante, não deixe de buscar o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo para revestimento. Principalmente nos dias que estamos vivendo. É de suma importância. Tá bom, meus queridos? Meus amados irmãos, nós vamos continuar com o programa, nós vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos com o seu programa Escola Bíblica Dominical. Não saia daí que está bem gostoso essa lição, nós já voltamos. Chega de sonhar, o seu carro novo está aqui na Amorim Motors. Nós temos o melhor estoque de São José dos Pinhais, veículos novos, seminovos e utilitários com procedência e a melhor avaliação do seu usado. Rua Visconde do Rio Branco 2657, centro de São José dos Pinhais. Telefone 30580333. Passe sua ficha pelo nosso WhatsApp 999863752. Amorim Motors. Estamos de volta com o seu programa Escola Bíblica Dominical. Abordamos aqui o primeiro tópico da nossa revista. Revista de hoje que ela tem como título, a lição, O Avivamento na Vida da Igreja. A sinopse do tópico 1 vai dizer: o batismo no Espírito Santo é um chamado para todo crente experimentar o dom celestial. Portanto, os sensacionalistas estão equivocados. Então você continue conosco. Nós vamos entrar agora no tópico 2, que vai falar sobre o dinamismo na vida da igreja apostólica. Vai dizer o tópico 1, né? O tópico 2, o ponto 1, a igreja nasce avivada. A igreja passou a existir no dia de Pentecostes, né? A igreja nasceu avivada. Assim como o tabernáculo foi consagrado pela descida da glória divina, né? A igreja foi consagrada pela descida do Espírito Santo. Foi naquele dia que começou a vida da igreja, Davi? Sem dúvida. Ou melhor, foi a inauguração, né? Foi aquele momento, aquela, como nós chamamos, pedra fundamental. Isso. Muito bom, muito bem colocado. A palavra igreja, a eclésia, ela tem a ideia de uma solenidade, de reuniões de pessoas sobre um assunto, né? A igreja não é que ela se adonou do termo, né? Mas ela que mais demonstra. Eu vejo assim, é uma opinião minha. A igreja, ela foi inaugurada naquele dia, vão dizer que sim, mas essas reuniões já aconteciam. Elas já aconteciam antes. Ali foi instaurado a instituição, certo? Ali, a partir dali,
começou então a ação missionária como instituição, porque até então não havia. Havia Cristo, o Senhor, pregando com seus discípulos, arrebanhando, né, discípulos, mas ali em Atos dos Apóstolos, com a descida do Espírito Santo, iniciou-se a instituição, pegou o peso, né? Aqui ele veio, o Espírito Santo veio não substituir Jesus jamais, né? Porque eles são os três, mas ele veio também consolar. Ele veio ajudar, que é uma das finalidades do Espírito Santo, ele veio dar sequência, né? Porque o Senhor já tinha ascendido, então ele veio dar continuidade, sequência, ajudar, consolar a igreja que realmente estava se formando. A instituição estava se formando naquele dia. Sim. A partir daquele dia eles estavam aptos a operar, digamos isso, assim. A partir de hoje damos o start da igreja. Mas eles já vinham com reunião, né? Eles já vinham com reuniões. O próprio Senhor Jesus sabia que era de suma importância esse revestimento do Espírito Santo através dos dons. E os dons fazem parte da vida da igreja. Nós precisamos dele para a nossa vida diária, né? Exato. Isso é muito importante. E vai dizer aqui no ponto 2, a igreja depois do Pentecostes. Nós vimos com o presbítero Davi que a igreja nasce nesse dia, ela dá-se início, né? Como foi no tabernáculo também nesse dia de Pentecostes. Exato. E aqui, continuando com o evangelista César, a igreja depois do Pentecostes, como que foi ali? Como foi? Você citou aqui, no caso, a pregação de Pedro, né? Esse dinamismo, né? Você vê que a igreja começa a todo vapor aí, né? Exatamente. Essa força que quando a gente fala ali, que é o poder, que é o dunamis, que é a raiz do dinamite, daquilo que explode, né? E a dinamite, irmãos, é interessante que ela explode de dentro para fora, né? E é nesse sentido mesmo, é um poder explosivo que foi derramado através da ação do Espírito Santo, que veio como o batismo naquele dia. E eles saíram a toda, né? É como se você desse aquele nitro no veículo, aquele carro tunado. Aquele carro tunado dos filmes lá, você aperta aquele botão vermelho e aquele veículo e vai a toda. E é isso mais ou menos, figurativamente falando aí, para até descontrair um pouquinho, que aconteceu com os discípulos. Só que eu fiz até uma ilustração aqui na minha revista. Eu coloquei aqui um tronco, pensa num tronco aí, você que nos assiste, e uma árvore com frutos. O tronco é o Espírito Santo, é o batismo do Espírito Santo, é o que aconteceu. E aí nós temos os frutos, vamos dizer assim, o resultado daquela ação do Espírito Santo sobre eles. Olha o que aconteceu nesse mesmo ponto que o senhor leu aí. Em seguida já temos conversões e batismos. Não é que nós vimos ali no final do capítulo 2, depois de uma exposição poderosa, de uma palavra cheia do Espírito Santo, que é o que falta nos nossos dias. Os primeiros sinais, né? Conversão e batismo. Conversão e batismo. Pensando nessa árvore que eu falei ali como tronco Espírito Santo, a primeira ação do Espírito Santo foi conversão e batismos ali. Na sequência, nós vamos ler lá, eles perseveravam o quê? Na doutrina, na comunhão e na oração. Outro resultado da ação do Espírito Santo. Quer ver uma igreja sadia? Olha para ela. Tem comunhão? Tem perseverança na doutrina, que é a palavra de Deus? Tem oração? Opa, tem Espírito Santo, tem ação do Espírito Santo naquela igreja. Vamos mais ainda. Havia também temor, que é o princípio da sabedoria, e todo crente salvo e cheio do Espírito Santo tem temor a Deus. Na sequência ainda, nós temos sinais e maravilhas que aconteciam. Pessoas que eram salvas, na sequência, no capítulo 3 e 4, a gente vai ver a cura de um paralítico ali, que ficava à Porta Formosa, pelos mesmos discípulos que foram cheios do Espírito Santo. E ainda mais, irmãos, além de tudo isso, eles tinham um cuidado especial para com as famílias, com os irmãos carentes, com os órfãos, com as viúvas, porque todo aquele que aceitava a Cristo naquele momento, sendo judeu, ele era basicamente expulso da sua casa. Agora eu quero fazer uma pergunta para os dois. Se não houvesse essa descida do Espírito Santo, houvesse somente a palavra, não houvesse esse êxtase espiritual, será que teria crescido tanto? Olha. Tanto o cristianismo? Ou seria apenas mais uma religião no panteão romano? Essa é a diferença. Hoje nós vemos isso, né? Vamos falar da Assembleia de Deus, que é a pioneira no Brasil.
nós vemos o crescimento da Assembleia de Deus, em comparado com as tradicionais, assim, irmãos, não tem como não fazer isso, como disse o pastor Fábio, contra fatos não argumentos. Nós vemos, né, o crescimento exponencial da Assembleia de Deus e as demais igrejas que fluíram dela. Sim. Em 1911. Não somos a mais antiga. Não, né? mas aí sim, já havia, em 1911, né, a liberação das igrejas protestantes se deu em 1888, logo após. Quase O poder de Deus estava, o Espírito Santo estava aí. Mas não cresceu tanto. Isso. Mas E nós um cremos, ano, você entendeu? Em 200 anos, exatamente. aquelas igrejas que acreditam no carisma, no movimento espiritual, cresceram de uma forma tal, enquanto as outras pregam também, né, falam da palavra, sem dúvida alguma, ganham alvos, mas a gente vê isso em fatos, né, de uma forma extraordinária. É importante lembrar também aqui que nós precisamos, além de crer, dar lugar ao Espírito Santo para agir. Exatamente. Né? também. O escritor me faz lembrar aqui de uma coisa tão simples, mas de tão importância. Ele vai dizer que após o Pentecostes, a igreja começou a pregar com autoridade no nome de Jesus, né? Sim. Na unção e no poder do Espírito Santo. Ó, Exatamente. autoridade e unção era se pregado. Deu-se lugar. Nós não somos a igreja mais antiga no Brasil e nem no mundo, mas nós somos uma igreja e somos a igreja que damos lugar ao Espírito Santo. Lembrando, como eu já falei em alguns programas aqui, até comentando, o Espírito Santo, em nenhum momento, ele tira a consciência da pessoa. Exatamente. Nós não perdemos a consciência, não ficamos alienados e nem desvairados. Não ficamos embriagados, literalmente. Não, nós sabemos, nós sentimos essa presença, esse êxtase, que é a palavra que se usa, esse êxtase, nós sentimos a graça, esse revestimento, uma partícula daquilo que nos esperará no céu. Exato. Essa paz que não tem como eu explicar isso de uma forma... Não tem, isso aí é só uma experiência muito pessoal, né? Então é algo extraordinário. A igreja do Pentecostes, então, ela já nasceu avivada, né? No poder de Deus, né? Essa é a essência, pastor Fábio. E ela tem que permanecer avivada. Exato. Correto? Essa é a essência, porque é o foco. ali como foi colocado, muito bem colocado pelo autor, né? O pastor da revista, ele fala que a essência do tabernáculo era a presença de Deus. Quando que o povo se alegrou e tudo aconteceu? Quando a presença de Deus encheu aquela casa, aquela primeira casa, né? Lá, o templo de Salomão, de Davi. Então, uma igreja sem ação e sem a liberdade para o Espírito Santo agir, é um local... É limitada. O batismo no Espírito Santo, ele é a presença de Deus diferente do tabernáculo. O tabernáculo era no ambiente. Sim. Hoje é em nós. Exato. Então, um crente sem a ação do Espírito Santo, sem esse batismo, sem esse revestimento... E é claro, irmãos, que nós não podemos aqui deixar de comentar também que aquele que não recebeu o batismo no Espírito Santo, que ele não fique frustrado com isso. Não fique inferiorizado com isso. Que é um ponto que muitas vezes é um ponto da teologia reformada, né? Que fala, nossa, mas existe uma pressão sobre os crentes, né, pentecostais, porque eles buscam o batismo no Espírito Santo e não ocorre. Continue buscando, meu irmão, a experiência dessa caminhada cristã, que é realmente a que te traz alegria e satisfação, e no momento que você menos espera e você está em Deus, você com certeza será cheio desse Espírito. É que a gente fala da palavra gozo, né? Sim. A palavra gozo, de alegria. Exatamente. Mas no original grego, nós trazemos uma forma que no português para entendermos. Mas o gozo no grego é muito mais do que apenas alegria. Transcende. Exatamente, ele transcende, está acima. Deixa eu te fazer uma pergunta, Davi, que me veio agora. Não estava aqui, né, dentro da lição. Mas eu te perguntar. Aqueles que por acaso ainda não foram batizados no Espírito Santo, Jesus vem, eles perdem a salvação? Eles não vão ser salvos? Não, salvação é porque diferente. É muito bom isso. Nós estamos falando aqui sobre o Espírito Santo, mas aí pode alguém dizer, mas eu ainda não sou batizado no Espírito Santo. Você já tem o Espírito Santo, né? Você já é convertido, já é salvo. Você já é salvo, você não tem revestimento. Jesus vem agora, eu vou perder a salvação? Não, porque ele já está vestido. Ele já está batizado né? Quer dizer, com. Mas ele deve continuar buscando. Exatamente, né? Porque o batismo é um revestimento. Eu estou vestindo uma camisa, mas estou revestido de um paletó ou de um casaco.
Irmãos, vamos ler aqui o texto que eu havia comentado, só para finalizar a questão da conversão. Sim. Efésios 1, versículos 13 e 14, rapidamente. Sim. O tempo voa, meus irmãos, está uma bênção, está maravilhoso. Olha lá, vamos ler juntos ali. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, então eu preciso ouvir a palavra, vamos mastigar um pouquinho, ouvir a palavra da verdade, ou seja, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes o quê? Selados. Ou seja, aqui eu tenho a sequência de 3 coisas. Ouvir a palavra da verdade, que é o evangelho, eu tenho que crer, e aí eu sou selado. Ou seja, nesse processo, você que se converteu, você que se voltou ao Senhor, você é salvo. Nesse contexto aqui, você é salvo. Fala sobre o selo da garantia, o selo selo de posse. Exatamente. É o selo de posse. Há algumas denominações que acreditam que o batismo no Espírito Santo é o selo, não. E não é. Não é. E não tem Não, como, não tem como uma Aqui- pessoa Aqui ter é um o selo de Espírito. posse. E está forçando o texto. Está forçando Se o texto. e é o que a teologia sensacionista está fazendo, está forçando o texto. Porque em nenhum momento nós vemos referência sobre o batismo no Espírito Santo, e nós vemos sim a crença na palavra, no evangelho, e após isso o selo do Espírito Santo. Vamos terminar para finalizar, ó. Então lá, em quem também vós, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, no qual é o penhor da vossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Ele já fala do penhor, O penhor. que é a garantia Exato. de algo que vai vir. Exatamente. Né? É. Então, assim, esse batismo que é a salvífico, nos garante, nós temos um pouco daquilo que nos espera. Essa alegria que a salvação traz, é apenas uma partícula minúscula, né? Minúscula daquilo que nos aguarda no céu. Então, assim, a gente entendeu que se você ainda não é revestido no Espírito Santo, se Jesus vir, você é salvo, você Exato. continuar salvo. Sim. Mas também eu quero abrir um parênteses aqui e trazer uma outra questão. Não tem como receber o Espírito Santo sem passar por Cristo, sem antes não. aceitar Jesus. Não tem como. Não, mas eu sou cheio do Espírito. não. Mas não crê em Jesus, não obedece a sua palavra, né? Então não Tá também aqui, não, os não, pontos não tem como, do né? primeiro tópico, os pontos do primeiro tópico, né? Sim, sim. Primeiro, receber, passar pela experiência da salvação. Sim. Segundo, obedecer a Deus e a sua palavra, né? E depois separar que é santificar. Exatamente. Aí recebe. Meu querido irmão, você que está acompanhando o programa Escola Bíblica Dominical, hoje nós estamos estudando a lição número 5, que traz por título O Avivamento na Vida da Igreja. Esse programa você pode estar acessando ele, o nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP, tá bom? E nós estamos aqui estudando essa lição e eu quero trazer a sinopse do tópico 2, que vai dizer: a igreja do Pentecostes nasceu avivada e permaneceu avivada. Isso explica o dinamismo dessa igreja. A igreja tem que ser avivada, mas é um avivamento que vem de Deus. O Espírito Santo não é um remédio que você toma para o problema ir embora, não. Ele tem que ser constante. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, busque, deseje, clame, né? Passa também pelo processo de clamor, de oração, verdade. e Deus vai atender o desejo do seu coração. Deseje. Ele é muito importante para a vida atual da igreja. Eu quero entrar aqui no tópico 3, onde nós vamos falar sobre um ministério ungido para os dias atuais. Na unção do Espírito Santo, a pregação cristã deve ser acompanhada de poder, sinais e milagres. Você leu o texto, né? Exato. Esses sinais podem ser manifestos por meio de salvação de vidas para Jesus, expulsão de demônios, imposição de mãos sobre os enfermos para serem curados, conforme Jesus declarou, né? Que aconteceria. Acontece isso ainda hoje? Nesse poder, nesse envolvimento do Espírito Santo, evangelista César? Com certeza acontece, nós vemos isso, né, através dos testemunhos, né, do comportamento, das atitudes, de uma vida santa, piedosa. Porque, irmãos, nós pentecostais, nós não somos desvairados, nós não estamos num êxtase sem controle,
né? Como muitos acham que os nossos cultos são uma bagunça, que nós não ouvimos e não temos uma boa base teológica, né? Isso é tudo um mito que é construído devido a algumas imagens de neopentecostais que fazem algumas coisas até mesmo irracionais nos seus cultos, né? E isso sai totalmente fora lá de Coríntios 14. Bem de uma diferente ordem da gente, né? Os muito neopentecostais, diferente né? dos pentecostais, dos assembleianos, né? Que é a nossa casa aqui. A unção me lembra muito que sempre um rei, para dirigir uma nação dentro do contexto bíblico religioso aqui nosso, ele tem que ser ungido. Ungido por Deus, por quê? Para que ele tivesse a capacitação para direcionar um povo, uma nação, né? Para trazer diretrizes que realmente fossem válidas e fossem benéficas. Então, nesse contexto de unção, eu entendo que o próprio Jesus, ele foi ungido e ele foi trazido, como ali o Mateus mesmo vai tratar ele como rei, como Messias, para realmente desempenhar este papel de ensino, este papel de desenvolvimento, né, e apoio às vidas necessitadas, esse desenvolvimento das curas, dos milagres, dos sinais. Ser pentecostal, irmãos, e queridos que nos ouvem, é algo maravilhoso que traz dentro do seu conteúdo a palavra de Deus, o ensino, a doutrina, mas também traz o poder desta palavra, que é, né, através da capacitação do Espírito Santo. Então hoje sim, a gente afirma que há sim a questão da unção, né? Nós não cremos no poder do óleo, tá bom? Lá os irmãos, um colega uma vez me perguntou, mas você crê no poder do óleo? Eu falei, não, o texto vai dizer que é a oração dos presbíteros e aí eu posso ungir uma pessoa. O Novo Testamento me autoriza a ungir uma pessoa, mas eu não acredito no poder do óleo, senão nós vamos ter que trabalhar com água benta, a água ungida, o óleo ungido, e isso são indulgências. Isso são indulgências. O poder não está nas coisas, o poder está em Deus. Em Deus, né? exatamente. Emana do Senhor. As igrejas neopentecostais, elas usam muito desses artifícios. Trazem muito isso. Mas é assim, irmão, vamos abrir um parênteses aqui, acho que eu comentei com o pastor Fábio, que esse misticismo, na verdade a palavra é essa, esse misticismo gospel está impregnado dentro da cultura brasileira. Nós vamos ver que em outros países não tem isso. Então, assim, o Brasil, ele tem essa cultura mística. E a igreja, ela infelizmente, às vezes assimila e absorve isso, alguns líderes, para poder cativar. Mas esse não é o padrão bíblico. Não é o padrão bíblico. A gente vê muito a expressão no Antigo Testamento, e o Espírito do Senhor se apoderou. Exato, né? esse é o texto, no caso pastor. de Davi, exatamente. No caso de Saul, né? O Espírito do Senhor se apoderou ali. É difícil a gente, quem sabe nesse texto, a gente fazer a separação entre a conversão e o batismo, embora não houvesse. Mas a gente vê que nesse momento é como se o Senhor tivesse revestindo o seu servo de poder, autoridade, para que ele executasse ou desse início na obra que Deus tinha para fazer. E foi o que aconteceu com a igreja, né? Ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder para o quê? Para que vocês se tornem testemunhas. Uma função, algo específico. Exato. E para que vocês saiam e preguem o evangelho em, né, Jerusalém, Judeia, até os confins da terra. Então existia um porquê do batismo no Espírito Santo. Não foi aleatório. Por isso que nós cremos que na atualidade dos dons e do batismo no Espírito Santo. Porque isso não foi aleatório e não é aleatório. É para o uso do crente e da edificação da igreja. Meus queridos irmãos, você está acompanhando o programa Escola Bíblica Dominical. Se por acaso você não conseguiu acompanhar essa lição, você pode revê-la no nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP, no nosso canal também lá no Facebook, é o mesmo nome, Escola Bíblica Dominical SJP, e no Instagram é EBD _IEAD-MSJP. Você pode acompanhar. Pedimos a você que compartilhe o nosso programa, mande para os seus amigos, os seus irmãos, como forma de evangelismo também, né? E ele está aqui, uma pré-aula para os nossos professores, alunos, você está acompanhando. Presbítero Davi, essa autenticação por Deus, o ponto 2 do tópico 3 fala autenticado por Deus. O ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio dos instrumentos formais e acadêmicos dentro dos padrões hermenêuticos, exegéticos e homiléticos da pregação. Todos esses instrumentos são importantes para o aprimoramento do obreiro. Já respondeu a pergunta.
né? Sem dúvida. Então, isso serve de aprimoramento. Aprimoramento, né? mas não é o fator principal. O fator principal é a capacidade dada por Deus através do Espírito Santo. A nossa igreja no passado, isso em termos históricos, nós vemos que ela começou, né, com pessoas leigas, né, em questões acadêmicas, apesar que Gunnar Wings vinha de um seminário, ele vinha de um seminário sueco, para as igrejas até, quando ele foi para os Estados Unidos, ele foi visitar as igrejas suecas de Chicago. Aí ele se encontrou lá na Rua Azusa, né, com Daniel Berg. Mas nossa igreja se criou através de joelho das irmãs, dos pastores antigos, de pessoas leigas, mas cheios da unção. Eu posso falar com propriedade aqui, né, pela formação que eu tenho. Isso são ferramentas que auxiliam o pastor, o pregador ou o ministro do evangelho a ensinar, a pregar, mas não é o cerne principal. O cerne principal é a capacidade, é a unção dada pelo Espírito Santo de Deus. Na lição anterior, nós vamos ver que o próprio Cristo foi ungido. E ele era uma deidade, ele era fazia parte da Trindade, faz parte da Trindade. E mesmo assim, ele vê que o seu ministério foi respaldado e pautado pelo Espírito Santo de Deus, acompanhando, orientando, o conduzindo. Jesus passou pelos processos, né? Passou. Deixou os exemplos, não Passou. de uma vida santa, mas em todos os aspectos para nós, né? Exatamente. Então, como o pastor colocou aqui, já leu respondendo a pergunta, é apenas instrumentos que auxiliam o pregador, o ministro do evangelho, a falar do amor de Deus, a ensinar, né? Então são apenas ferramentas, mas o principal é a unção dada pelo Espírito Santo de Deus. Para a gente ir partir para o fim aqui, né? Para o fim da lição, no caso, né? Nós abrangemos aqui vários pontos importantes. Dentro do tópico 1, nós falamos sobre o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. No tópico 2, nós falamos sobre o dinamismo da igreja apostólica, né? E no tópico 3, nós estamos estudando o ministério ungido para os dias atuais. Falamos do processo, quem pode receber, quem não pode, qual é o meio, quais são as condições, né? Para que são os dons, né? Quais são a utilidade deles. Nós vemos exemplos, já estudamos na lição da semana passada, no tempo do Antigo Testamento, nas lições passadas. E hoje nós estamos falando nos dias atuais da igreja, onde o texto aqui vai nos dizer que esse batismo no Espírito Santo, esse avivamento, ele continua na vida da igreja. Mas para finalizar aqui, evangelista César, tudo isso, esse ministério, né? Ele deve glorificar a Cristo. Ele é para a glória de quem? É para a nossa glória? É para a nossa exaltação? É para a nossa glorificação? Qual é o propósito? O escritor vai dizer, o ministério ungido pelo Espírito glorifica a Cristo e não ao homem. É isso mesmo? Exatamente. E eu faço, não só nas minhas palavras, mas aqui eu leio 1 Coríntios 10, 31, que diz ali, aos Coríntios, o apóstolo Paulo ensina, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Ou seja, ter o batismo no Espírito Santo, ou ser um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo, não é para nós sermos estrelas. Nós não nos tornamos famosos com isso. Jesus muito bem poderia ser um super-homem, porque imagine você trazer uma pessoa há 4 dias morto, você dar vista ao cego, dar ouvidos ao surdo, fazer paralíticos andarem. Imagine um homem na atualidade hoje, com todo esse poder, com todo esse dinamismo do Espírito Santo, o que ele poderia fazer dentro de uma sociedade? Quantas pessoas poderiam ser manipuladas por uma pessoa que tivesse todo esse poder nas mãos? Poucos aí que oram e pela misericórdia de Deus, pessoas são curadas, já, né, pessoas a mais aí afluem atrás delas. Então, assim, não somos estrelas, não queremos ser, né? E tudo isso que fazemos, todo o poder de Deus que está sobre a vida de um crente, de uma mulher crente, de um homem crente, deve sim glorificar a Deus, e principalmente na sua vida, no seu comportamento, principalmente também no seu caráter. A ação do batismo no Espírito Santo
vai muito de encontro ao caráter de uma pessoa que, como nós lemos, né, deve se santificar, deve obedecer a Deus, né, e deve ter uma vida piedosa. Glória a Deus. O próprio Senhor Jesus disse, né? Esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Exatamente. Então é no nome de Deus, é no nome de Jesus, né? Tudo isso seja para a glória do Senhor. Espero que esse programa a gente possa, de uma maneira bem clara e fácil, ter chegado dentro da sua casa, dentro do seu lar, no seu trabalho, no carro, e você esteja acompanhando esse programa. Nós queremos aqui agradecer a você que acompanhou o programa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estudamos a lição número 5, que fala o avivamento na vida da igreja. Quero agradecer ao presbítero irmão Davi Brizotti, que está conosco, ao evangelista irmão César, a você que nos deu o carinho da sua audiência, a convidar a acompanhar esse programa, vai toda semana ao ar, né, pela nossa TV, pelos nossos canais no YouTube. Se inscreva, deixe o comentário de como está chegando essa programação, se o áudio está bom, tudo isso nos ajuda a melhorar a cada dia, e a minha gratidão pela sua vida, por estar conosco, ao nosso pastor presidente, que nos permite estar aqui trazendo um pouco de conhecimento, usando as lições da nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos fazer uma oração. Quero convidar o evangelista irmão César, que dirige ao Senhor esse momento de oração. Pai, nós te agradecemos por esse momento tão importante, meu Deus, do ensino da tua palavra. Pedimos que o Senhor abençoe a cada um dos queridos que nos assistiram, nos ouviram e irão utilizar este material. Pai, abençoa, Senhor, e guarda teus filhos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Na próxima semana estaremos estudando a lição número 6, o avivamento no ministério de Pedro, né? Justamente o Pedro que nós mencionamos ali, que logo após o Pentecostes, o dia de Pentecostes ali, pregou uma palavra poderosa na unção e no poder de Deus. Que essa unção, que esse poder, que esse momento chegue dentro da sua casa, que a salvação através de Jesus chegue dentro do seu lar, nos ajude a acompanhar, a divulgar essa programação. Nós agradecemos a todos e nós queremos finalizar dizendo que em todos os momentos a Bíblia é a resposta. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.